Graça e a paz, dia 22 de fevereiro. Hoje, leitura de Lucas capítulo 9. Glória a Deus, que Deus abençoe essa nossa leitura, que seja uma leitura leve e abençoada em nome de Jesus. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira de seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha desaparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este que ouça essas coisas? Procurava vê-lo. Aqui, né, a parte de... bem parecido com Mateus 10, né? O capítulo sobre missionário, né? E tudo. E aqui Herodes começou a perseguir a Jesus, né? Porque Jesus, o nome de Jesus estava começando a ficar famoso, a ficar conhecido. Então foi a partir desse momento. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Estava ali cerca de 5.000 homens, fora, né, mulheres e crianças. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50, ou seja, 100 grupinhos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Essa frase aqui só está aqui por quê? Porque há quem creia que essa multiplicação dos pães não foi uma multiplicação dos pães, né? Foi tipo, não, cada um pegou um pedacinho de pão e saciou a fome de todo mundo. Não, Jesus multiplicou pães. Deus fez esse milagre, né? E multiplicou os pães. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com eles estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa, a este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois dessas coisas, Jesus tomou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Olha aqui, ó. Eu acho que isso não tem em todas as passagens, né? Mas fala sobre o que eles estavam conversando. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão gritou, né? Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Isso daqui é tenso, né? A situação era que tinha uma pessoa endemoniada que não tem quem conseguisse expulsar. E aí Jesus disse a esses incrédulos, perversos. Quando o menino vinha, o demônio o lançou por terra em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta a seu pai. Todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendesse, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Quem será maior? Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for menor, este será maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Eu não prestei muita atenção aqui, mas aqui eles perguntaram aqui se era maior, né?
Aí disse João: Mestre, uns homens expulsando demônios, queríamos impedi-lo. Aí Jesus disse: Não impeçam. Quem é com vocês não é contra vocês, né? A favor. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. De que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Ok, aqui os discípulos, né, quiseram dar uma de Sodoma e Gomorra, né? Porque não quiseram receber Jesus, só que a regra era clara, né? É bater os pés, né, as sandálias. Jesus não veio, ó, aqui, ó. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Vontade rosa. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Interessante, né? O contato. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Interessante, né? Quando a gente vai servir a Deus, a gente não pode olhar para trás. Pode se arrepender. E já outro disse, né? Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Então, resumo aqui, essas duas passagens que a gente viu. Quando a gente busca Jesus, não pode ter arrependimento, não pode ter dúvida. É fazer sem duvidar. Amém. Um capítulo aí um pouco mais longo, né? Mas muito bom. Multiplicação dos pães. A transfiguração. O demônio que foi expulso. Amém. Leitura abençoada. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. E até amanhã.